E nessa sessão pré ou pós-feriado nos Estados Unidos, ontem foi dia do presidente, as bolsas por lá não funcionaram. O Chicago retomou os seus negócios e os preços da soja caminharam de lado, mas terminaram o dia do lado positivo da tabela, testando leves ganhos. Aqui no Brasil, nova baixa para o dólar, que perdeu o patamar dos R$ 5,70. O que tudo isso quer dizer para o preço da soja é o que a gente vai perguntar agora para o Alê Delara, diretor da Pine Agronegócios, já conosco aqui nessa terça-feira. Alê, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. Começamos a semana só hoje para os negócios em Chicago e timidamente começando para o mercado da soja, né? Seja bem-vindo. Olá, Carla, boa tarde. Obrigado pelo convite novamente. A grande notícia para o mercado da soja, na verdade, foi o Conselho Nacional de Política Energética que adiou a implementação do B15, mantendo o B14. Tirando isso, o mercado segue como se fosse feriado ainda nos Estados Unidos, mercado bem parado e poucos negócios reportados. É verdade. Como é que você encarou, como é que o mercado encarou essa notícia, Lê? O milho, principalmente, sentiu um pouquinho mais de 1% de alta na Bolsa de Chicago. Foi isso que ajudou a manter os preços da soja em alta? O trigo subiu bem também hoje, né? Sim, o trigo subiu, o milho subiu, mas o principal da soja foi o óleo de soja, que teve uma alta de mais de 2%. Petróleo subiu bastante hoje, acabou puxando o óleo de soja, daí na carona o grão veio, subiu 0,5% ali, uma boa notícia para quem tem soja para vender ainda. Preços no Brasil, eles seguem em altas. Poucos negócios reportados, né? Até mesmo nos prêmios hoje no Porto, no mercado paper, nós tivemos só indicativos de vendedores fora do mercado, então a gente vai naqueles negócios de a conta-gotas ainda, só compra de oportunidade, só alguma necessidade de cobertura, mercado bem travado, apesar do derivativo seguir em alta. Bom, Ale, a gente tem, diante dessa notícia e dessas altas do óleo de soja hoje, para a gente entender o impacto disso continuamente para os preços da soja em grão, tem espaço para que o mercado teste altas ainda mais fortes? Pode continuar subindo os preços do óleo? Ou a gente teve um movimento pontual justamente em função dessa novidade do Conselho de Política Energética? Não, ele pode continuar subindo, porque a demanda nos Estados Unidos ela está boa. Hoje nós tivemos o dado do NUPA, que é a associação que cobre as esmagadoras lá nos Estados Unidos. O mercado esperava um número de 204,5 milhões de bushels esmagado agora no mês de janeiro, veio um número um pouquinho abaixo, 200 milhões. Mesmo assim, é recorde para o mês. Então, desde o segundo semestre do ano passado e agora em janeiro, a gente tem um volume de esmagamento de soja nos Estados Unidos muito alto. Há uma demanda grande por óleo de soja. Quando nós vamos para a Ásia, nós vemos problemas na produção de óleos vegetais lá, óleo de palma com estoques baixíssimos, os mais baixos dos últimos 14 anos. A Índia com estoques baixíssimos também e em queda. Então a Índia tem importado menos óleo porque os preços estão altos. E aqui no Brasil a gente segue com uma demanda sustentada, uma frustração hoje com essa decisão do governo brasileiro, mas a demanda por óleo vegetal ela segue sustentada, então os prêmios eles devem permanecer sustentados. A preocupação fica agora com relação ao grão, com relação ao preço, né, o grão, se a colheita avançar, ganhar o ritmo, manter o ritmo da última semana, a gente deve começar a ver uma reação aqui no mercado brasileiro. Ale, como é que os preços estão se desenhando no Brasil diante do que nós temos visto no campo? A colheita parece estar ganhando um pouquinho mais de ritmo, né, por conta das condições climáticas um pouquinho mais favoráveis e também ainda com alguns problemas pontuais. E a logística está preocupando mais uma vez por mais uma safra e era algo também já bastante esperado. Como é que isso está pesando nos preços e nos negócios efetivamente? Esses preços em alta da soja estão estimulando um avanço da nossa comercialização na prática? Não. É isso que é. Nós temos indicativos de preços em alta, mas pouquíssimos negócios acontecendo. Nesse momento, quando você vê algum lote grande sendo negociado, é alguma trade que tem que fazer alguma cobertura de curto prazo. Então, ela se posiciona no mercado, os preços no interior estão acima da paridade de exportação. Então, uma outra trading acaba pagando esses preços, faz a sua cobertura e já sai do mercado. Quando nós vamos para o mercado de porto, mercado paper, mercado cargo, a gente também vê vendedor ativo, colocando indicativos de prêmio 20, 25, 30 pontos acima da Bolsa de Chicago, mas comprador fora do mercado, é só alguma necessidade pontual. Então já faz mais de um mês que a gente não consegue evoluir na comercialização. Atualmente a gente está por volta de 41% comercializado,
mas é um número que vem se arrastando ou vem evoluindo muito lentamente aqui no Brasil. O produtor, ele não está muito ativo nas vendas, então é só para alguma cobertura de custo também, e comprador também, com exceção da indústria, as tradings, a exportação também tem originado pouco nesse momento, todos esperando o avanço da colheita, ganhar ritmo, ainda estamos atrasados, em torno de 10 pontos percentuais atrasado em comparação com o ano passado, principalmente Goiás e Mato Grosso, e o que está sendo entregue para as tradings agora são as vendas realizadas no ano passado. Então, a comercialização, se nós olhamos percentualmente falando, é mais alta do que os 2 últimos anos, mas a colheita é mais baixa. Então, a gente não chegou nem a atingir o percentual de colheita para executar os contratos da soja que já foi vendida, então o mercado fica travado. Um não quer comprar, o outro não quer vender. Isso é um sinal de que os preços podem voltar a caminhar por uma trajetória de baixa, podem vir a ser pressionados quando essa colheita se intensificar ainda mais e a gente conseguir compensar esse atraso, Ale? Eu acredito que sim, principalmente nos prêmios de exportação, porque Chicago ela já está numa sazonalidade de alta, então é um movimento mais lento agora, porque fevereiro é um mês importante para a definição de seguro de renda do produtor norte-americano. Final do mês temos o fórum do USDA com os primeiros indicativos de área. Mês que vem, no final de março, nós temos a intenção de plantio oficial do USDA, e a partir daí nós temos o movimento sazonal do Chicago, que tende a subir pelo menos até o mês de junho, quando sai a revisão do Acreage. Agora, os prêmios de exportação, eles começam a cair, ou deveriam começar a cair agora na metade do mês de fevereiro. Mas como a colheita chegou ali a 27,5%, segundo o nosso levantamento, a comercialização está em 40%, então precisaríamos avançar mais 10 pontos percentuais para, teoricamente, fazendo a relação de um número com o outro puramente, entregar a soja que já foi vendida, para então começarmos a ter um excedente de soja disponível para venda, não de colheita já para execução do contrato. Quando isso começar a acontecer, esse balanço de oferta disponível começar a acontecer, os prêmios aqui no Brasil deverão começar a sentir a imensa oferta brasileira. Hoje a gente já trabalha com um número de safra recorde mesmo. Infelizmente não vamos conseguir entregar o potencial produtivo total, mas o número ali de 167 milhões de toneladas é o que nós estamos prevendo hoje, que é um número excelente aqui para o Brasil, mas vai chegar um pouquinho mais tarde do que nós gostaríamos. Bom, então para a gente ter esse excedente de soja disponível, nós precisávamos avançar 10 pontos percentuais com a colheita, certo? Isso, Até que isso. isso aconteça, Ale, a gente tem uma falta de soja, uma dificuldade, porque me parece que os nossos embarques estão atrasados, nós temos um line-up considerável, mas não temos soja para cumprir todo esse line-up. É essa conta também que a gente tem que fazer? Sim, esse é o cenário. Em janeiro nós embarcamos pouquíssima soja em comparação com o ano passado, menos da metade do que foi embarcado no ano passado. Fevereiro, agora, os embarques estão atrasados em comparação com o ano passado. Muitos embarques já estão sendo rolados para março. Há poucas novas nomeações para março, para abril, nós não temos nenhum navio nomeado ainda, então o nosso programa ele vai sendo transferido. Quando nós olhamos o movimento dos prêmios, ele ajuda a colocar isso em patamares mais palpáveis, porque em fevereiro nós tínhamos prêmio positivo, esse prêmio veio para março agora, já está em toda a curva, mas março já tem um prêmio muito mais alto do que abril, agora, por exemplo, devido justamente a essa restrição de oferta disponível no mercado. Quando nós olhamos para a demanda, a gente já comercializou 41% da nossa safra, contra 31% do ano passado, 30% da temporada retrasada, então a demanda ela esteve presente. A China comprou mais soja do que costuma comprar, ou do que comprou nos 2 últimos anos aqui no Brasil. Acabou errando a tacada, vamos dizer assim, porque não comprou nos Estados Unidos, a não ser a Sinograin, e agora eles vão receber soja com atraso lá. E aí, com isso, quem precisa fazer cobertura para completar algum embarque tem que pagar um preço acima da paridade de exportação, e a gente vai transferindo essa janela de embarques para os meses à frente. Ale, então quando a gente pensa na posição do produtor, se ele está tomando a decisão de vender ou não, se novos negócios saem ou não, não se trata nem de uma posição acertada ou não do produtor. É uma dificuldade justamente de avançar ou de tomar essa decisão por conta dessa falta de produto para ter um horizonte mais claro para tomar essa decisão. Não é nem uma condição de estratégia ou de posição acertada do produtor ou de perfil de comércio nesse momento.
Sim, acho que acredito que quase todos do mercado foram passando recomendações para ir sanando os custos Sim. desde o ano passado, aproveitando até a própria sazonalidade, né? Garante a margem, garante o fluxo de caixa, principalmente nesse início de ano, mês de março, mês de abril, que tem o custeio para pagar, são os maiores vencimentos. Uma boa parte desses produtores já fizeram esse E processo, agora nós agora vamos. estão com aquele excedente de soja para vender. A dúvida é, vendo agora, espero para vender mais à frente para vender no segundo semestre. O que eu olho é, se nós temos um programa de exportação atrasado, nós iremos embarcar soja mais tarde. Na China, quem tem um estoque que consegue fornecer para o mercado é a Sinogreen. Então, ela deve vir com mais leilões. Ela fez um leilão já esse ano com 80 mil toneladas. Deverá vir com mais leilões para abastecer alguma demanda pontual de alguma esmagadora lá. Só que com isso ela vai aumentando a cobertura das esmagadoras chinesas e vai reduzindo a necessidade de compra de curto prazo. Então, a cobertura se alongando, reduzindo essa necessidade de compras agora para a soja chegar lá num período de necessidade, você começa a ter menos incentivo para os prêmios a partir do meio do ano terem uma alta. Então, aquele spread normal que nós teríamos de 120, 130 até 150 pontos entre março e outubro, por exemplo, deve ficar bem mais estreito esse ano. Então, uma estratégia de custo e carrego, ou mesmo segurar o grão para vender no segundo semestre, pode se tornar perigosa agora se esse cenário se confirmar. O ponto que poderia ser positivo é se a demanda do mercado doméstico ela ficasse aquecida. Mas hoje o governo jogou um balde de água fria e jogou água no chope, reduzindo ou mantendo, né, o P14. Então nós estamos falando aí de quase 2 milhões de toneladas a menos sendo processadas aqui no Brasil e isso vai direto para estoque. Mais um balde de água fria, né, Lê? Mais um, Mais um. exatamente, mais um. Bom, eu queria chegar nesse ponto contigo, da nossa demanda interna. Temos essa manutenção do B14. Isso já é o suficiente para tirar um pouquinho do fôlego dos nossos prêmios ou justamente vamos ter que entender nos meses à frente como essa oferta vai chegar efetivamente para o mercado? Você acha que vai ter disputa, Lê, entre demanda interna e demanda externa em algum momento? A gente vai ter uma entre-safra encurtada? O que isso pode significar para o destino dessa oferta que o Brasil vai receber de soja nos meses seguintes, diante do cenário da demanda externa e da demanda interna no Brasil? Sim, eu colocaria mais uma variável ainda nessa equação, Carla, que é a possibilidade de um acordo entre Estados Unidos e China. Então, antes de falar dessa possibilidade, sempre há essa competição entre indústria e exportadores, e isso está acontecendo agora. A indústria ela tem sustentado os preços no mercado físico, pagando preços acima da exportação. Então, a trading ela não consegue originar com margem para fazer a venda, por isso que o mercado fica parado e ela vai simplesmente cumprindo o contrato daquele basis que ela vendeu lá atrás, mês de outubro, mês de novembro. Mas novos negócios não estão com margens de originação, então a trading consegue assim reinar mais tranquila nesse momento. Quando nós chegarmos no segundo semestre, onde haveria essa disputa, a indústria nossa estaria mais ativa, nós teremos uma oferta muito grande. São 167 milhões de toneladas, com uma demanda doméstica que agora acabou de ter uma redução. Então, em vez de esmagarmos 55, 56 milhões de toneladas, vamos esmagar 53, 54 milhões de toneladas. Então, isso reduz a pressão da disputa entre indústria e exportação. Então, isso já poderia reduzir um pouquinho os prêmios, porque a trading ficaria mais tranquila no mercado para fazer essa originação. Agora entra outra variável. Se os Estados Unidos e a China chegam a um acordo, eles revivem aquilo que foi celebrado lá em 2020 e as empresas privadas da China começam a comprar soja nos Estados Unidos para a temporada 25-26, lembrando que o grão americano chega no mercado em setembro, isso poderia reduzir ainda mais a nossa demanda no segundo semestre, e aí os prêmios teriam esse spread entre o que nós deveremos ter agora no mês de março e mês de abril, ficar muito menor do que seria normal nós termos no mês de outubro, mês de novembro. Nós não temos esses prêmios hoje sendo negociados, mas em agosto nós já temos um prêmio de 47, 48 pontos acima de Chicago, que é muito parecido com o que nós estamos tendo em março. Então a curva de prêmio está flat. Então, a melhora do prêmio teórico, ou melhor, do preço teórico da soja lá na frente é por uma variável de curva do dólar, porque o juro no Brasil também está com tendência de alta, e pela curva de futuros do Chicago, que está em carry,
os vencimentos, por exemplo, para agosto estão mais altos do que o vencimento agora no mês de março. Mas pelo prêmio nós temos uma curva flat. Tá. Essa curva em Carry de Bom, vocês Chicago, sabem que ela tá bastante conectada com já essas expectativas para a próxima temporada dos americanos, Ale. Nós temos ali um inverno ainda se estendendo de forma bastante rigorosa. Tem o pré-plantio que pode se atrasar um pouquinho caso essas condições permaneçam assim. E tem o Fórum do USDA, como você já pontuou, né, em determinado momento aqui da sua fala. Essa semana que vem tem as primeiras sinalizações ali para a safra 25-26 dos produtores americanos. Como é que tudo isso está composto para se agregar ao mercado, já num mercado bastante complexo e cheio de variáveis? O problema do produtor norte-americano, isso já foi posto no último relatório da Universidade de Illinois, são os custos. O milho ele tem uma margem positiva agora, mas a soja não tem. A soja está no negativo mais um ano para o produtor norte-americano. Ele está justamente no momento de compras agora. Então a gente vê os fertilizantes subindo, grande parte pela demanda nos Estados Unidos, na Europa, a Índia também para realizar mais um leilão de ureia, tem demandado fosfatado, China comprando potássio também, que é o principal fertilizante da soja. Então os preços, ao pouquinho, eles estão subindo, justamente no momento que o produtor americano ele está comprando. Então isso vai contar muito. E há essa incerteza também com relação a vai haver acordo ou não vai haver acordo. Porque desde que o Trump começou a despontar como favorito na eleição norte-americana, as esmagadoras privadas não compraram soja nos Estados Unidos. Foi só a Sinogran. Então, o volume comprado hoje pela China nos Estados Unidos é o mais baixo desde a guerra comercial 2018 e 2019. Então, eles não têm grandes compras lá. Se o Trump anuncia num curto prazo, que eu digo, ou esse final de mês de fevereiro ou mês de março, um acordo com a China, isso pode estimular o produtor americano a manter ou até mesmo aumentar um pouquinho a área em comparação com o ano passado. Se essa declaração não vier, aí muito provavelmente nós teremos uma redução de área de soja, talvez um aumento na área de milho, isso vai depender dos custos de produção também. Então, a curva de futuros hoje ela está expressando esse cenário. Tanto que nós temos um carry até o mês de outubro, até o mês de agosto, e depois nós temos aquela curva sazonal, o preço ele cai um pouquinho, mas no geral não tem um spread muito diferente entre a entre safra americana e o início da safra deles. Ale, esse cenário poderia vir a pressionar ou fazer com que os preços do milho na Bolsa de Chicago, que vem se valorizando também por fundamentos, ele poderia sentir um pouquinho mais e voltar a recuar? O milho pode perder um pouquinho de força no mercado internacional ou na Bolsa de Chicago especificamente, com a confirmação desse provável aumento de área de milho? Sim, ele pode perder um pouquinho o fôlego, só que o milho nos Estados Unidos está num cenário muito positivo. Porque a Argentina está com problemas climáticos, então ainda há uma incerteza em qual será o real volume que o país irá entregar. E hoje é basicamente os Estados Unidos exportando. O Brasil com milho muito caro, a demanda doméstica nossa ela está aquecida, então não temos preço e não temos volume para colocar no mercado internacional. Com isso, os Estados Unidos está reinando sozinho. Tanto que nós olhamos os números de vendas novas para exportação, inspeções para exportação, ambos os números estão em níveis acima do necessário para cumprir o programa de exportação estimado pelo USDA no começo da temporada. Então, isso tem ajudado a puxar os futuros lá na Bolsa de Chicago. Agora, ano passado, os Estados Unidos entregou a segunda maior safra da sua história. Se há um aumento de área, e eles vêm com 93, 94 milhões de acres plantados, uma possibilidade de safra acima de 400 milhões de toneladas, sim, os futuros de Chicago podem ter ali pelo menos um teto de preços atingido. Ainda mais que o trigo agora também está sentindo um pouquinho essa pressão, apesar da alta dos últimos dias. Então a gente pode estar próximo de um teto na Bolsa de Chicago. Boa notícia para o Brasil é que desde o ano passado a gente perdeu um pouquinho a relação com a paridade. A gente está olhando mais para o mercado doméstico do milho do que para o mercado internacional. E isso, essa competitividade das origens no mercado de milho, ela também vai dizer muito para a gente de como é que os preços vão se comportar nesses principais mercados e quais serão as oportunidades que o Brasil vai encarar, né, Ale? Principalmente porque a nossa safrinha já está atrasada e já tem preocupação com isso também, né? Sim, atrasada. Pega Goiás, Mato Grosso, está 15% atrasado em comparação com o ano passado. O produtor gostaria de ter plantado toda a área e no máximo mais 2 dias. Isso não vai acontecer. Mato Grosso do Sul é o único estado que está em linha com o ano passado. Paraná, 4, 5 pontos atrasado. Mas no geral, nós estamos 10% atrás
do ano passado. Isso vai adicionando prêmio de risco nas cotações. O bom é que o mercado doméstico tem absorvido esse grão aqui no Brasil, o cenário é positivo para o milho aqui no mercado doméstico, mas a gente vai depender também do volume da safra. Se esses problemas que hoje estão sendo colocados no preço como prêmio de risco, isso a gente pode ver pela inversão da curva de futuros, os vencimentos mais curtos mais caros que os vencimentos mais longos, se esses problemas a gente torce para que isso aconteça, não se confirmem, que o Laninha deixe de exercer essa pressão que ele está exercendo agora, a gente pode ter assim um preço um pouquinho mais baixo. Sei que tem produtores esperando aí o famoso R$ 100 novamente na saca, mas não há cenário para isso no curto prazo, não. Ale, como é que estão os negócios para a nossa segunda safra de milho frente a esse quadro? A comercialização ela avançou bem, até me surpreendeu o percentual já comercializado, principalmente no Mato Grosso, porque o milho segunda safra é uma safra muito, muito arriscada. Qualquer probleminha reduz drasticamente o potencial produtivo. Mas como os preços eles estão muito bons no mercado doméstico, isso acabou estimulando a venda. Então, principalmente Mato Grosso conseguiu avançar nas vendas. Agora ele sai um pouquinho esperando realmente terminar a colheita de soja, finalizar o plantio do milho para poder avançar com novas vendas. Bom, Ale, quero muito te agradecer pela companhia. Sempre bom ouvir as suas análises muito completas e trazendo isso direto para o produtor. Ale, para finalizar, a gente tem referências de preços de soja base porto para a gente trazer essa finalização para o produtor, para a gente trazer uma média de como é que a gente começou a semana efetiva, já que Chicago hoje só que foi dando as caras aí depois do feriado. A gente tem os preços teóricos, né? Hoje, para ter uma ideia, Quase cara, falando de nominais, né, Ale? prêmios, ó, Paranaguá a gente teve 20 para abril, 30 para maio, 35 para junho, mas só vendedor ativo. O comprador não estava ativo. Olha só. Olhando o preço de Porto hoje, indicativos de 131 em Paranaguá, 133 em Rio Grande. Deixa eu achar Santos aqui, cadê minha planilha aqui? Santos, mas também tudo preço. Falei preço teórico, né? Nenhum negócio Sim, efetivamente reportado. Ah, não certo. encontrei Santos aqui na minha. Ah, Santos aqui, 133 também, igual o nível do Porto e Rio Grande. E para frente tem uma diferençazinha, mas também, como você falou, né, Ale, fica o alerta de que carregar esse preço para frente pode ter aí um custo um pouco maior. Sim, eu fiz hoje até um cálculo, Karim, se eu tiver um tempinho, Ah, lá no claro? nosso aplicativo, eu fiz um cálculo com o seguinte cenário, colocando os juros que nós temos aqui no Brasil, atualmente em 13,25, né, está aí Uhum. para 14,25 no próximo mês, mais o custo de armazenagem, uma média ali de 50 centavos por mês. Se o produtor segurar o grão, ele precisaria de um preço hoje, por exemplo, para entregar daqui 6 meses a base Porto a R$ 142. Estamos falando a R$ 11 a A mais mais. para ter simplesmente empatado o dinheiro. Então, se o preço não subir, isso no segundo semestre, era melhor ele ter vendido o preço agora, a soja agora, ter aplicado numa renda fixa, ganhando quase 1% ao mês, do que ter segurado o grão. O custo de carrego no Brasil ele é muito caro. Para aquele produtor que está pensando em pegar um empréstimo para custear a safra, algo que aconteceu lá em 2023, nós estamos falando num preço de R$ 145 para ele empatar o dinheiro contra 131 que está sendo negociado no Porto de Paranaguá hoje. Então são quase R$ 15 que a soja tem que subir lá na frente para ele empatar o dinheiro. Então, avaliar muito bem se realmente vale a pena ele pensar em segurar a soja agora esperando essa valorização, ou seria melhor ele aproveitar o movimento que os prêmios estão positivos no momento que eles não deveriam fazer a venda agora, já que não vai ter o uso para aquele dinheiro, ou antecipa alguma conta descontando o juro, trazendo para valor presente, ou mesmo faz uma aplicação no banco ali de sua confiança, onde ele tem conta, ganhando esse 1% quase ao mês da renda fixa. Né? Avaliar bem esse ponto ali. O Ale, dizem que é fácil ser produtor rural. Ah, fácil não é. Agora, ó, tem uma imagem aqui que você está vendo ali no fundo, né? Sim. Essa imagem ali é da minha fazenda. Esse ano eu estou para ter a maior produção de soja desde que eu comecei a plantar soja, ali por 2005.
A minha média histórica de produção é por volta de 52 sacas por hectare. Esse ano eu estou pensando em colher quase 70 Meu sacas por Deus, que hectare. coisa Então, boa. porção leste do Paraná, sim, algo excepcional mesmo. Coloquei uma foto nas minhas redes sociais lá Eu no vi. meu Instagram, fiz um vídeo lá. Tá Então, bonita, o hein, leste Ale? está muito. Tá bonita. E dá pra ver que é uma planta robusta, muito saudável, né? Granou Sim, bem a soja, dá pra ver, né? Então, que bom, coisa boa. E é o que você falou, né, Lê? Dizem que é. Só quem vai fazer é que sabe, né, Lê? sim. Falei, pelo menos um ano bom, né? Porque ano É. passado a gente teve Oh, quebra de quase 20%. não, no Então, Paraná, o ano é, passado foi sofrido, Deus me livre. foi sofrido. Foi Mas sofrido. que Então, bom. assim, ainda bem que vem anos bons. Verdade, verdade. Ainda bem que a gente vive de ciclos. Ale, muito obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom ter você com a gente por aqui no Notícias Agrícolas. Portas abertas para ti, para Paine, sempre por aqui. Obrigada. Não, eu que agradeço o convite, cara. Até mais. Um Até abraço. mais, um abraço, Ale, até a próxima. Bom, vamos ver as cotações na Bolsa de Chicago, como terminaram o dia, preços da soja na sua tela para a gente começar a acompanhar. Preços do fechamento. Março, 10 dólares e 38 centos por bushel, 2,5 pontos de alta. O maio, 10 dólares e 55, 2 pontos mais 75 de ganho. O julho subindo 3 pontos e 25, vai a 10 dólares e 71. E o agosto, 10 dólares e 69, 4 pontos mais 25 de alta. Preços do milho que subiram bem nessa terça-feira, mais de 1% de alta. Março, 5 dólares e 2, maio, 5 dólares e 15, julho, 5 dólares e 18 centos por bushel e o setembro, 4 dólares e 80. As altas variaram no milho de 5 pontos e 25 a 7 pontos e 25, nestes que são os contratos mais negociados. Preços da soja, do trigo agora. Eu tô aqui buscando o óleo de soja para dividir com vocês já já. O março, 6 dólares e 6, o maio, 6 dólares e 19, o julho, 6 dólares e 31, o setembro, 6 dólares e 45, e as altas no trigo variaram de 5,75 a 6 pontos e meio também nos contratos mais negociados. O trigo hoje também fechando o dia com mais de 1% de alta na Bolsa de Chicago. E como o Ale destacou no início da entrevista dele, as altas no óleo de soja, essas cotações estão na nossa página aqui, vamos dividir com vocês, são altas de 2,5% a 2,7% nos principais vencimentos. O março, 47,30 por libra peso, o maio 47 cents mais 74, o julho 47 cents mais 94 e o agosto 47 cents mais 76 por libra peso, altas então de quase 3% para os futuros do óleo, que deram um suporte importante para as cotações da soja na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. A gente conclui por aqui. Já já Alexander Horta assume a programação para te trazer os fechamentos completos de mercado desse 18 de fevereiro de 2025. É um instante só, a gente volta já já com a nossa TV Notícias Agrícolas para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil.